Eu realmente vou desistir da internet. E vamos de novo. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer que... Agora olha só como é que esse Facebook tá maluco. Tá dizendo que eu estou me acompanhando. Ah, meu pai. É hoje. É hoje, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Tem gente aí? Tem. Já vi que tem. Oi, Michele. Olá, Márcio. Ah, Jesus amado. Deixa eu ver se eu vou sair daqui do outro. Eu tô com o computador, tô sozinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Robertinha. Vou tentar fazer essa live aqui o tempo que eu conseguir, o máximo que eu conseguir. Como é que vai? Ô, Robertinha, me ajuda, porque eu tô sozinha hoje aqui, a Gi não tá. E essa internet não me ajuda, eu já vou ficar conhecida como a menina que tem internet ruim. Ô, Senhor. Mas vamos lá. Gente, boa noite, Josiane. Eu hoje, olha só, de óculos, né? Porque eu tô sozinha, não tô enxergando. Oi, Vânia. Não tô enxergando. De longe, boa noite, Michele. De longe eu enxergo uma beleza. Agora, de perto, tem que fazer assim, ó. Olhar. Né? Então, o óculos facilita. Olha, gente cheia de aluna minha, que maravilha. Essa pessoa é tudo obediente. Eu falei, vai lá, me vê, tá todo mundo me vendo. Então, amanhã, normalmente, é o 30 minutos comigo, falando sobre alguma coisa. E eu não vou poder fazer, que eu tenho um compromisso. Então, para não ficar sem a live, imagina se eu vou descumprir com a minha palavra. Eu preferi antecipar e falar sobre... Dá pra ler ao contrário, né? Brownie. É Brownie que tá escrito aqui, gente. Lê ao contrário. Então, é isso. Hoje vamos bater papo sobre Brownie. Oh, que maravilha! Boa noite, Wallace. E aí, eu ia fazer mais cedo quando a gente tava aqui, mas não tá. Então, eu tô sozinha, portanto... facilitem a minha vida. Vamos ver. Você gostou, Mato? Eu não gosto muito de óculos, não. Eu gosto de óculos escuros. Agora, assim, sou muito fã, não. Mas, então, aproveitei, acabei de chegar aqui e vamos fazer essa live. Hoje não tem a Giovana para regular o meu tempo, então eu tenho que ir até 7h45 conversando com vocês sobre Brownie. Oi, Lu. Lu, ó, vê se eu tô fugindo do roteiro, vê se eu tô sendo repetitiva. O Luciano tá me assistindo aí. Se eu falar besteira, eu vou tomar uma cortada do meu cameraman, tá bom? Então vamos lá. Os seus nunca dão certo? Pois é. Então vamos conversar sobre Brownie. Ô, Camila entrou aí. Oi, Silvia. Oh, meu Deus do céu. Eu tô aqui escrito aqui as perguntas que eu escrevi igual a minha cara, correndo, pra dar tempo de fazer essa live. E tem algumas ali, eu tinha conectado o computador, mas eu fiquei com medo de ser o computador que tá influenciando na internet, e aqui qualquer coisa influencia na minha internet. Então... falei, olá, Camila. Tá vendo, Camila? É mesmo, eu nunca vi você aqui ao vivo. Olha só, que honra. Agora, professora Camila, cheia de professor. Gente, eu não gosto de ficar dando like pra professor, não. Eu fico me sentindo constrangido. Se eu falar alguma besteira, o pessoal vai me cortar aqui. Mas tá certo, vambora. Então, falemos sobre Brownie. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Cada tema que eu pego, eu começo a rir. Esse eu escolhi Brownie. Primeiro porque eu adoro Brownie, né? Eu adoro Brownie, chocolate, Brownie. E é uma quantidade, eu ia falar uma cacetada, mas é uma quantidade de pergunta que eu recebo de Brownie que é uma tristeza. Então, assim, umas dúvidas que eu fico rindo. Então, antes de entrar nas perguntas que me fizeram aqui e a gente começar a dialogar sobre Brownie, deixa eu entrar na história, que sabe que senta que lá vem a história. Eu adoro ver a história do doce, do ingrediente. E é claro que do Brownie eu também ia querer saber qual é a história do Brownie. Mas essa é mole. Oi, Beth, gostou do óculos? Pois é, só assim pra poder enxergar as perguntas. E o Brownie, não é... Isso aí todo mundo deve saber que o Brownie veio dos Estados Unidos. É um bolo americano. É um doce tipicamente americano. E existem várias lendas, várias histórias sobre quem inventou, se foi uma dona de casa, se foi num restaurante. O fato é que, e eu pude averiguar isso pra vocês, detetive da cozinha. Eu pude averiguar pra vocês e pra mim que o Brownie foi uma receita que deu errado. Olha que maneiro, adoro isso. Esqueceram de botar fermento. Porque na verdade tem 1.550.000 receitas de Brownie e todas elas, quer dizer, vai aparecer uma que vai ter só pra me irritar, mas a maioria delas não tem fermento. Ele é um bolo sem fermento. Por isso que é um bolo denso, um bolo que não cresce, não deveria, né? Então, o tradicional é um bolo denso, sem fermento, que leva chocolate, ovos, farinha, açúcar e manteiga. Esses são os 5 ingredientes básicos do Brownie.
aí depois você pode colocar as nozes, avelã, chocolate, M&M's, marshmallow, e aí vai uma tantão de coisas que você pode variar o brownie. Mas o brownie basicamente é isso, né? Esses 5 ingredientes aqui. Mas não tem fermento, é um bolo sem fermento. Dizem que a dona de casa que inventou ele errou. E aí, na hora que o bolo saiu do forno, eu falei assim, deixa eu cortar isso aqui, eu vou servir assim mesmo, todo mundo que gostar comeu, que você não comeu, não come mais. Gostaram. Então, daí surgiu o brownie e foi se dizimando pelo mundo inteiro. Mas, existem as receitas tradicionais. E eu vivo estudando brownie. Então, assim, esse livro, por exemplo, é um livro só de brownie. Tem muita receita de brownie, o brownie tipo fudge, o brownie que é um pouquinho mais seco, o brownie tipo bolo, já vi brownie de tudo. Então eu vivo fazendo uma receita de brownie até morrer. Só que, e aí começaram a me perguntar, é óbvio que eu tenho curso de brownie, é óbvio que eu ia fazer essa live, minha mãe vai entrar aqui agora, não, meu gato. É óbvio que eu ia fazer essa live perto do meu curso? Também, por que não? Mas é porque eu fiquei pensando, qual o tema? Brownie. Então esse é o tema que vai. Então vamos às perguntas, porque senão daqui a pouco eu fico falando, acabaram os 30 minutos comigo. E enquanto vocês não perguntam aí, agora que eu botei o óculos para enxergar as perguntas, vocês não perguntam, depois reclamam. Então, por favor, facilite a minha vida e pode perguntando. Mas eu vou primeiro na lista aqui, que provavelmente deve ser as mesmas dúvidas que todo mundo tem. A primeira foi... Oi, Lu, tá vendo? Caiu lá, você entrou agora aí, né, Lu? Caiu a conexão naquela outra hora ali. Eu e a conexão da internet, né? Que é uma história. Mas eu vou fazer 30 minutos falando sobre conexão de internet. Não, gente, brincadeira. Agora. Beatriz Guimarães. Como faz para ficar molinho, mas ter a certeza de que ele tá cozido? Vamos lá. Uma das grandes... Oi, prima! Voltou, Johnny? Pois é, eu fico caindo toda hora, caindo, voltando. Olha só, gente, dessas curtidinhas que eu gosto, que eu me sinto amada, eu sou uma pessoa carente, eu preciso de curtidinhas, dá umas curtidinhas aí, coraçãozinho, aquelas coisas que eu acho lindo. Aí parece que tem gente aí, então parece que eu tô falando sozinha, e eu tô sem a Giovana e eu fico carente. Cadê a Giovana? Aê, viu? Ai, adorei. Então, uma das principais dúvidas do brownie, na verdade, essa não é nem a principal, mas adorei. Essa não é nem a principal, mas é tempo de forno. Meu Deus do céu, isso acho que é uma dúvida eterna dos confeiteiros, dos chefes de patisserie, das boleiras, o forno. Então, longe de mim, e nem tô aqui pra isso, pra falar que seu brownie é certo, seu brownie é errado, se brownie é isso. Não tem esse negócio de brownie certo, brownie errado, ok? Vamos falar sobre brownie. Não importa se tá certo, se tá errado, uma receita é a sua receita, é a minha receita, a receita de fulano, não me interessa. Vamos falar sobre brownie. Mas o brownie que normalmente as pessoas me perguntam é aquele úmido. O brownie, ele não é um bolo, ok? Primeiro ponto, brownie não é bolo. O brownie não leva fermento. O brownie, ele é denso, ele não é fofinho. E aí eu já respondo uma pergunta que me fizeram lá embaixo. Dani, o brownie ele tem que ficar fofo? Não, não tem. O brownie não tem que ficar fofo. O brownie, oi, Tayane, o brownie tem que ficar denso. O brownie tem que ficar úmido. Essa é a função do brownie. Ele é aquele... Eu brinco que o brownie fica entre o bolo e o pudim. Não é um pudim, mas também não é um bolo. Então ele fica aí no meio termo. Com isso, um brownie não pode ser seco, ok? Quando você vai fazer a sua receita e coloca no forno, o forno é de suma importância. Porque na hora que você for espetar... A minha técnica, o que eu uso para saber se o meu brownie tá legal? Quando eu espeto o palito, ele não pode sair seco. De jeito nenhum. Se ele sair seco, já era. O brownie está seco. Foi até legal isso, né? Ele tem que sair úmido. Não é molhado, mas ele tem que sair úmido. Você enfiou, você vê aquela massa toda grudadinha nele, não escorrendo, mas toda grudadinha. Aí, pra mim, é o ponto certo de tirar o brownie. Mas como eu sou toda chatinha, eu faço ficha técnica, eu sou métrica, eu calculo o tempo no meu forno. Mas pra isso, vocês têm que fazer isso no forno de vocês também. Eu sempre falo isso. Conheçam o seu forno. Para que você possa depois não ficar naquele estresse que, eu vou ter que... Vê lá, espetar palito. Eu detesto espetar palito em bolo. Eu acho que deforma o meu bolo. Então, aí, ó. Né, Camila? Nunca sabe. Sempre acha que tá cru. Esse é o timing do brownie. O cru, se você enfiar o palito... Outra coisa. O brownie, ele tende a perder umidade com o tempo. Então, assim, o brownie... se você sabe que acertou na mosca, quando você faz o brownie hoje e daqui a 2 dias ele tá igual do mesmo dia. Então, assim, aí você acertou. Fale esse teste. Porque se você fizer o brownie hoje e amanhã ele tá seco, deu errado. Você tirou ele do forno, você esperou muito tempo no forno. É claro que eu sempre falo, façam esses testes que facilita depois você não ter mais esse problema. Mas pra mim,
é quando espeta o palitinho e ele sai grudadinho. Não líquido, mas grudadinho da receita que eu uso. Entendeu? Ele não pode ficar completamente mole. E a casquinha, a famosa casquinha, ela tem que começar a se formar. Ela não tem que ficar completamente pronta a casquinha. Porque se ela ficar toda craqueladinha, ele já tá seco. Ok? A casquinha, ela tende a se formar com o tempo também. Respondida a primeira pergunta, né? Acho que sim. Vamos lá. Marta Bruno. A minha amigona Martinha. Aí, tá vendo? Você, quando começa a craquelar, você sabe que tudo tá bom. É uma boa forma, que o meu também, quando tá começando, mas não tá completamente craquelado, não. Aí eu tiro ele. A Marta perguntou, qual a variação de tipo de chocolate e se pode chocolate branco? Aqui a gente já vai entrando na outra pergunta que tem aqui, que tinham 3 perguntas iguais. Tipo de chocolate. O brownie, hoje em dia você vê brownie, aí tem um nome que eu adoro, blonde. Que lindo, né? Então é o brownie que é feito com chocolate branco. Então arranjaram esse nome de blonde, deve ser porque lembra... Oh, delícia! Mas eu não, assim, são invenções da confeitaria que eu adoro isso. Mas o brownie tradicional é feito com chocolate meio amargo. O brownie que começou lá da década diz que foi no início do século XX que ele foi inventado. Ele é feito com chocolate meio amargo. Mas você pode botar chocolate ao leite, você pode botar chocolate blend, você pode colocar chocolate branco. Aqui eu ainda estou falando sobre chocolate. Ainda não falei ainda sobre cacau em pó. Mas você pode colocar todos esses chocolates que aceitam. Deve ter um pouco de cuidado com o chocolate branco por conta do ponto da massa, para ele não ficar... O chocolate branco, ele tende, quando vai assar, ele perde a umidade muito mais rápido do que o chocolate tradicional. O chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Então é só esse cuidado que precisa ter com o branco, mas pode usar qualquer chocolate. Então não há muito... Isso aí vai do sabor. Eu gosto do brownie tradicional com meio amargo, mas pode usar o leite, o blend, e aí vocês escolhem qual a marca a que você preferir. Chocolate, fracionado nem pensar. Sempre chocolate, tá bom? Então vamos lá. A Bruninha. Como fazer brownies recheados numa altura boa, que os dela ficam altos demais? E daí logo em seguida ela pergunta a respeito de congelamento. Vamos. Então. Nossa, você tá tão paradão, gente. Tô me achando... Tem alguém mesmo? Porque eu tô achando tudo calmo aqui. A única pessoa, né? Nem pessoa que tem nesse ateliê aqui é o meu gato que tá me olhando sentado ali. Tá ele me olhando, tô sentindo falando para o gato. Mas tem gente aí. Tem que ter. A filé tá aí. Filé, dá uma curtida pra ver que você tá aí. Tá todo mundo aí. Então, assim... altura de brownie de cortado. Eu vou fazer o seguinte. Vou segurar essa pergunta. Vou olhar pra ela aqui. E vou continuar nas perguntas. Oi, Ingrid. Oi, Michele. E vou continuar nas perguntas a respeito de chocolate. Logo em seguida, me perguntam assim. A Ilse. Dani, sempre leve... Ilse é a minha linda, querida amiga que tem o olho azul mais bonito que eu conheço. Olá, Maria. Oi. Tá todo mundo aí. Me pergunta, brownie sempre tem que ser com chocolate em barra ou tem que ser com chocolate em pó? Ou cacau em pó? Daí, olha só. Eu não vou ficar falando aqui em marca de brownie, porque se tem uma coisa que hoje em dia é muito famoso e eu acho que é o que tá tirando o pessoal aí, salvando o pessoal... Olá, Nath! Salvando o pessoal da crise, é brownie. Vocês vão... A gente vai numa loja e vê lá, brownie do... Eu não gosto de falar nomes aqui, né? Mas vambora. Vou falar. Brownie do Luiz, brownie do Mário, brownie da Dani, brownie do... Meu Deus do céu. Brownie... Tem vários brownies. Eu lembro do Mário, do Luiz, né, que é o mais famoso. Brownie do Luiz. Eu já vi brownie da Dani. Então, é um fuzuê de brownie. E sempre vende. É impressionante. Só que a maioria desses brownies, quando eu como, me dá uma sensação. Eu não vou afirmar porque eu não tô vendo ele fazer. Mas a maioria são... Você quer blonde, né, Elise? A maioria deles são brownies feitos com chocolate em pó. Me parece, quando eu pego brownie, que são brownies... é o melhor. Também acho. Que são brownies feitos com chocolate em pó ou até com achocolatado. E aqui vou falar pra vocês de novo. Qual é o propósito desses 30 minutos de bater papo comigo sobre qualquer ingrediente? Ingrediente não, receita. Não é dizer se tá certo, se tá errado, se esse é melhor, se esse é pior. E entrou aí um produtor de brownie. Oi, Ítalo, um sortudão que ganhou o ingresso. Não é aqui meu objetivo, é esse, longe de mim falar um negócio desse. Mas mostrar pra vocês que pode ser feito de qualquer coisa. Daí, é o seu predileto. O brownie tradicional é feito com chocolate em barra, não é feito com chocolate em pó. Ponto. Esse aí é a receita originária.
Só que existem variações que são feitas com cacau em pó. Mas a forma de ser feito é basicamente a mesma. Então, entre o cacau em pó e o chocolate em barra, eu não vejo muita diferença. Só em relação à casquinha, mas isso eu explico lá pro final. Só em relação à casquinha. Mas, pra mim, continua sendo brownie. Cacau em pó e chocolate em barra. Ocorre que quando você coloca achocolatado, vulgo Nescau, vulgo... Gente, eu nem sei mais quais outras marcas de achocolatado que tem. Toddy. Nunca vi o Nescau com Toddy, mas deve ter. Qualquer achocolatado que... Achocolatado tem açúcar na composição. Bastante, diga-se de passagem. Isso interfere absurdamente na receita. Interfere na densidade do brownie, interfere na casquinha. Então, assim, vai depender do seu paladar. Não agrada muito o meu paladar em matéria de brownie. Mas olha, quando eu tô naqueles dias louca atrás de um chocolate, eu nunca fiz isso não. Mas eu já vi gente que enfia a colher no Nescau e come puro. Então, assim, o brownie que tiver eu como, não quero nem saber. Usando manteiga sem sal, receita da Qualy. Tá, vou te responder isso já, Luciane. Então, assim, é brownie? É brownie. Pra mim, qual é o meu parâmetro de... meu timing pra dizer se é brownie ou não? Usou fermento, não é brownie. Pronto, acabou. Tem fermento, não é brownie. Brownie não pode ter fermento. Brownie não pode crescer. Brownie, eu já falei, o brownie não é bolo. O brownie não é pudim, tá no meio termo, ele tá no meio do caminho. Então, agora, se ele usa chocolatado, se ele usa cacau em pó, se ele usa chocolate em barra, o que importa? O importante é que ele tenha chocolate de uma certa forma. Hoje em dia, qual um dos brownies que, poxa, tem pra caramba aí, faz um sucesso? É o de Red Velvet. E aí? Então, como é que vocês explicam? E é um brownie. E não deixa de ser um brownie. Então, assim, não é se tem que ser com isso ou tem que ser com aquilo. Marta já responde sua pergunta, hein? Se tem que ser com uma coisa ou com outra. Pouco importa. O que tem que ser, o que não pode ter é fermento. Oi, Kátia. Entenderam? Então, brownie não tem fermento. Só isso. Agora, chocolate, vocês escolham o que vocês gostem mais, ok? E aí depois aqui tem uma pergunta que eu vou explicar a diferença. Márcia Menezes, a importância do forno. Já falei lá na frente. Assim, o forno nunca muito alto e nunca muito baixo. O forno do brownie, eu acho ele o mais seguro que tem, que é o 180 graus, né? Que é aquele forno ali. Se você botar muito alto, ele vai formar a casquinha muito rápido, então vai ficar cru por dentro. Se você botar ele muito baixo, ele vai ficar cozinhando, e a casquinha não vai se formar direito. Então vocês têm que ficar no meio termo. Olha só que dica legal essa daí. Essa é legal. Então, forno não pode ser muito alto e não pode ser muito baixo. Então, e forno meio termo, todo mundo tem. Não precisa ser aquele forno maravilhoso que eu gosto, que é o da prática. Mas pode ser o meio termo. Então qualquer pessoa em casa faz brownie. Por isso que o brownie é tão, entre aspas, acessível e fácil de ser feito. Ok? Thaís, por que não cria casquinha? Casquinha, falemos da casquinha. Meus amigos, existe uma grande discussão o que dá casquinha no brownie, tá? Então vamos lá. O brownie, lembra que eu falei? A receita dele é... Receita não, os ingredientes. Ovo, chocolate, manteiga, açúcar e farinha. Até aqui, ok? Então, até aqui, de cara. Daí, quando vocês estudam, é por isso que eu mando, você tem que estudar, tem que fazer tudo quanto é curso, estudar com todo mundo, ver dica de todo mundo, tudo quanto é professor, curtidinhas, gostei. Vocês têm que estudar, que aí vocês vão formando a sua própria opinião, principalmente se você trabalha com gastronomia, ok? Se você faz só pra sua família... Tá bom, faz um curso, faz outro. Agora, se você trabalha, não. Se você trabalha, é recíproco. Se você trabalha, você tem que estudar sempre, com todo mundo. Não tô puxando o saco de outros professores, não. Eu só tô falando que vocês têm que estudar. Eu estudo com todo mundo, eu vou estudar. E por estudar sempre, eu pude perceber uma coisa. Primeiro, manteiga, né? O brownie leva manteiga. Mas aí eu já vi ali, eu vi uma receita com Qualy que é diferente, com margarina, né? Sim, pode usar margarina? Pode. Tem receita que leva? Tem. Vai influenciar? Vai. Então assim, a casquinha, ela é um conjunto, pelo que eu pude averiguar, essa casquinha, quando aqui, ó, fala sobre os fornos da prática maior e menor, se tem diferença entre um e outro. Depois eu falo, Fernando, no final eu vou falar. Então assim, a casquinha... Quando você faz com chocolate em barra, fica com mais casquinha, ok? Se você faz só com achocolatado e não coloca chocolate em barra, a casquinha ela é mais fina, mais sutil. Ela não é aquela casquinha que eu já vi uns craqueladão com um cascão assim, tem gente que adora. Eu não gosto muito, mas tem gente que gosta. Então aquele cascão é com chocolate em barra.
E a manteiga, quando ela solta a gordura da manteiga, que é muito melhor do que a margarina, ela é em contato com a gordura que tá dentro do chocolate. A galera toda junto ali vai formar uma casquinha. E eu já vi dicas, nunca fiz, mas já vi dicas que se você polvilha açúcar por cima, você facilita uma casquinha. Isso eu acho que a pessoa deve ter pensado em relação a caramelizar. Nunca fiz, mas já vi dica na internet. Na internet a gente vê de tudo. Mas uma coisa eu posso garantir. O brownie feito com chocolate em barra, ele produz uma casquinha maior e mais grossa, né, vamos dizer assim, do que ele feito com achocolatado. Essa casquinha, meus amigos, ela é muito bonita se você for servir em casa. Agora, pra quem trabalha, na hora que você vai embalar o brownie, essa casquinha não é legal. E na hora que você coloca o celofane em cima, você achata ela. Então, tire esse mito da casquinha. Porque quando ele tá embaladinho, a casquinha não é uma casquinha, aquela coisa assim. Eu fico rindo às vezes dessa. Tem que ter casquinha. Tá bom, tem que ter, mas na hora que você embala ele, principalmente o recheado, lá se foi a casquinha e colou ali em cima. Então, não tem muita. Assim, é bom se você vai comer ele na hora. Senão, não tem porquê, né? Essa obsessão nessa casquinha. Mas é isso. E a diferença de manteiga para margarina, além do preço, né? Porque atualmente manteiga acho que custa... Oi, Paty, deve custar R$30 a manteiga. Mentira, tô exagerando. Mas tá muito mais caro do que uma margarina. Sabor, sem sombra de dúvida. O sabor fica muito melhor. O aspecto dele, para você conseguir botar ele mais denso com a margarina, dá mais trabalho, ok? Então, você tem que bater... O brownie não pode entrar ar. É uma das características do brownie. Lembra quando eu falei lá na minha live de chocolate a respeito de ganache, que eu falei muito rápido, que ganache não pode ter ar? Então, você tem que misturar, né? Misturar muito delicadamente, porque se você tiver muito bolha de ar, e manteiga é manteiga, exatamente, Nath, manteiga é vida. Se você misturar muito, se você bater com um bol planetário, nem pensar, você enche a sua massa de ar e aí você faz com que o brownie fique cheio de ar dentro lá e ele não fique denso, ok? Exatamente, Johnny. Pra que essa casquinha se vai embalar o brownie? Mas ok, pessoal quer casquinha, bota a casquinha. Mas é por isso, ele fica denso. Então, pra ele ficar denso, não pode ter ar. Então é por isso que você tem que misturar muito delicadamente a massa do brownie pra que ele não fique seco. Ele não vire um bolo depois, porque a tendência dele é ir perdendo umidade até ficar seco. Mas quando você faz ele direitinho, o brownie só vai ficar seco depois de uns 15, 20 dias. Se você faz a receita certa. Entendeu? Uma das maiores produtoras de brownie que todo mundo conhece aí, não vou falar o nome, mas é um brownie que é um sucesso, que tem em festas aqui. O brownie dela, ele nunca fica seco. Então, assim, a menos que deve levar não sei quantos dias aí, mas é porque é feito da maneira correta, entendeu? Então, essa é a diferença. Manteiga e margarina? Tem. Fica melhor com manteiga? Fica melhor com margarina? Se for fazer com margarina, dê preferência a que tem 80% lipídio. Porque chega um pouco mais pertinho da manteiga. Não é manteiga, mas chega um pouco mais pertinho da manteiga. O que foi, Nath? Margarina dá um gosto de plástico. Não tá não. Mas é que margarina não é a mesma coisa. Mas pode usar. Pode usar. E assim, já fiz e já comi, ninguém diria que não tinha margarina, tá? Então... E aqui, outra pergunta. A Ingrid me perguntou se brownie com chocolate em pó é brownie. Eu já respondi. A massa tem que ficar igual a bolo fofo, nem pensar. Então, eu tô rindo. Nem pensar, bolo não pode ficar igual bolo. Brownie não é bolo, eu repeti isso, eu falo no brownie não pode ficar igual a bolo. E voltando lá, perguntou de congelamento. Toda hora alguém me pergunta esse negócio de congelamento. Deixa eu ver que horas são. Tá quase 5 minutos. Vamos lá fazer pergunta, só tem 5 minutinhos. Todo mundo me pergunta a respeito de congelamento. Não sou perita em congelamento, mas eu sempre vejo o basicão. Brownie pode congelar? Tranquilamente que sim. Balançando assim, né? Sim. A louca. Pode congelar sim. E isso, 1000 cursos não consegue acertar a massa do brownie. Márcia, vai acertar. É questão de dicas que eu dou. Depois, quando chegar no finalzinho, eu vou dando as dicas que acho legal, que deve ter pra poder acertar um brownie em casa. Congelar. O brownie, como se congela o brownie? Já pronto, recheado. Principalmente se for, você pode rechear. Hoje em dia tem uma variação de recheio absurda. Mas a mais conhecida, doce de leite. Se o seu doce de leite é aquele doce de leite que a gente compra em latão, todo mundo sabe qual é, que tem um ponto ideal para brownie? Para brownie, bem casado. Você recheia o seu brownie, você embala o seu brownie, coloca numa caixinha. Eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Bom, não é essa, tá? Mas você pega uma dessa daqui maiorzinha, uma caixinha, coloca o browniezinho bonitinho, tampa.
Eu gosto de passar filme em tudo. Eu sou a garota do filme. Eu sei que é desperdício, mas passa filme pra não pegar cheiro de nada. Etiqueta, congelador, pode deixar aí por 90 dias. Para descongelar, só tirar a temperatura ambiente. Eu sempre falo, quando você vai descongelar brownie, vai descongelar bem casado, não mexe até no mínimo 2 horas. Deixa lá parado, quieto. Não vai mexer no celofane nem nada, porque ele mela, entendeu? Não, na geladeira não, descongela. Congelador, temperatura ambiente. Deixa lá, ambiente saudável, sempre lembro disso. Deixa lá quietinho, depois de umas 2 horinhas você já pode abrir. Porque se você abre, na hora que você tira, o brownie, o choque de temperatura vai ficar todo suado. Então, não mexa, ok? Controle a ansiedade da pessoa, coloca lá, olha que tá a ansiedade em pessoa falando, mandando os outros controlar. Mas você coloca, deixa ali bonitinho 2 horas e aí depois você mexe no seu brownie. Então, assim, é uma boa você poder congelar, porque aí, imagina, uma encomenda grande, você tem que fazer 200, 300, 400, 500 brownies. Se ele pode ir direto ao forno, como assim? Ah, congelar a massa? Não, isso eu nunca congelei não, Natália. Congelar a massa e já... Não, isso eu nunca congelei não. Eu congelo ele já pronto. Não, nunca fiz esse teste não. Como eu disse, eu não sou muito fera em congelamento, não é muito a minha praia. Mas como é que eu vou dizer pra vocês? Depois de pronto, fica... Ah, ele pronto... não precisa botar no forno, não. Ele pronto, descongelou, é botar e servir. Não tem esse negócio, não. Só 2 horas para não ficar durão. Se bem que eu até gosto. Mas é só descongelar e correr pro abraço. Entendeu? O que foi que eu falei que eu ia falar depois aqui? Eu deixei a pergunta aqui. Peraí, brownies. A altura boa. Aqui. A Bruna me perguntou se o brownie... Poxa, Daniel, o meu brownie nunca fica numa altura boa. Isso é complicado falar pra você, assim, explicar numa live rápida. Ainda mais que tá faltando 2 minutos pra acabar. Não, gente, eu achei que eu não fosse dar conta dessa live sozinha aqui, mas deu. Vambora. Então, assim, vocês têm que acertar o tabuleiro de vocês. E vamos lá. Existem 2 opções. Quando você coloca a sua massa pra assar e você vai cortar, e o importante é nunca cortar ele completamente frio, nem completamente quente. É no meio termo, morninho. Eu gosto de cortar ele morninho, que é mais fácil de cortar. Eu acho, ainda mais que o meu fica meio pudinzinho, então eu gosto de cortar assim. Só que, quando você corta... temperatura ambiente, isso aí, Ingrid. Obrigada, Ingrid. Quando você corta o seu brownie, você vai corta, vamos supor, você tá numa altura desse tamanho assim, mais ou menos, assim. Se você pegar outro e botar aqui em cima, vai ficar um brownie, não, vai ficar um hambúrguer de brownie, bonzão. Mais 20 minutos, vai ficar um brownie desse tamanho. Então não é legal pra morder, enjoa, não. Então qual é o ideal? É que você pegue e corte ele no meio. Mas eu sei que quando você corta ele no meio e ele ainda tá úmido, vai ficar uma nhaca que não dá certo, gruda na faca, dá vontade de jogar o brownie longe. Então, qual é a melhor forma? É você, aí é teste, você tem que ver o seu tabuleiro. Eu asso em tabuleiros mais finos. Mais finos. Eu asso metade da massa, que eu boto ele não vai crescer mesmo, eu vejo a altura que eu quero direitinho, asso ele bonitinho e depois asso o outro e colo na altura certinha. E aí, gente, não é amor não, é régua mesmo medindo, porque eu sou chata. Você tem que medir pra ver a altura que você quer. Só que, se porventura falar, não tem essa paciência não, tem esse tempo não. Então, se você quiser cortar, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar a sua faquinha lindinha, né, bem afiada, fica toda molhando ela seca e corta um por um. É bom fazer isso? Não. Mas tem gente que gosta e aí você espera ele esfriar. Porque aí ele quanto mais friozinho, ele já vai perdendo uma umidade, vai ficando mais durinho, mais resistente para você cortar de uma forma correta e poder rechear o seu brownie sem problema nenhum. Entendeu? Eu não tô acreditando que tem 30 minutos já. Ai, que delícia! Olha só, tem mais alguma pergunta aí? Me perguntaram a respeito do forno da prática, se é bom o mini conve, que é aquele o menorzinho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Quem tem possibilidade, se não tiver, tenha. Ou o maior. O maior, claro que o maior é melhor, porque cabe mais. Então, assim, o forno maior, depois eu vou pedir pro Luiz Felipe colocar aqui e explicar direitinho a diferença do mini conve pro que logo em seguida. Ai, eu adoro essas curtidas, adoro. Pro logo em seguida. Que aí ele explica pra vocês. Eu sei que o maiorzinho tem mais funções. Então, né? E aí tem mais funções, é claro. É mais caro. Mas ele tem mais funções e a sua produção você pode produzir mais brownies. E olha só, gente, Nath é bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra quem escolhe... não precisa ser combinado, não. Precisa não, Nath. Oi, Lili! Você tá aí? Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Então, olha só,
Luciana, é bom que você escreveu aí. Vou colocar depois pro Luiz, mas ele vai... se você falar lá que é minha aluna, com certeza eles vão conceder desconto. Pode falar lá. Não, beleza. Vou botar aí, vou marcar o Luiz. Luiz, olha lá, tá cheio de gente querendo desconto. Então, assim, se você, brownie, assim como brigadeiro, lá vai eu filosofar. O brownie, você tá aí, Lili, que felicidade. O brownie, ele tem salvado a galera nessa crise, gente. Então, assim, todo mundo compra brownie. Não tem jeito. Eu chego nas cafeterias, eu tenho um lugar que eu vou tomar café aqui de manhã. Maravilha, pode deixar que eu tô vendo isso aí. Eu tenho uma cafeteria que eu chego aqui de manhã que deve ter uns 25 nomes. Brownie de não sei quem, brownie de não sei quem, brownie de não sei quem. E todos vendem. É impressionante. Então, assim, um forno bom, um forno que você consiga produzir em larga escala, o forno se paga direitinho com essa produção de brownie se vocês caírem dentro. Gente, acabou. Oh, maravilha, tô acreditando que eu consegui fazer 30 minutos sozinha, chazinha Giovana, achando que não ia dar conta do recado. E ninguém tem mais pergunta, não? Tô vendo, não tem mais pergunta. Eu de óculos aqui pra enxergar, não vi pergunta nenhuma. Só tô vendo aí, quer desconto? Preciso, Dani, faz o curso online. Menina, olha só, curso online tem lá os brigadeiros pra fazer curso, é uma tristeza. Forno bom é sustentabilidade. É verdade. Ô, Giovana, agora que você entra, Giovana. Olha aí, Giovana entrando aí, gente. Qualquer dúvida, Giovana tá aí, pergunta pra ela. Meus lindos, olha só. Acabou. Oh, maravilha, acabou. Olha, tem... tá aí a agenda de curso, ela vai fazer o jabá. Agora que você chegou, Lili, tá bom, pergunta alguma coisa de brownie pra mim. Tem alguma coisa que eu não respondi de brownie? Tem sim. Tem uma coisa que ninguém perguntou e eu vou falar. Açúcar. A receita tradicional de brownie leva açúcar mascavo. Não sei se vocês já fizeram com açúcar mascavo. Pois esse fim de semana eu não vou estar nas águas aí. Eu não sei se vocês já fizeram com açúcar mascavo, mas a receita tradicional é açúcar mascavo. Quando eu faço minha receita de brownie, eu uso açúcar tradicional, açúcar refinado, branco, né? Mas tem diferença, tá? O açúcar mascavo faz com que o brownie fique mais denso, ok? Então, se você quer um brownie mais pesadão, açúcar mascavo. Se você quer ele um pouco menos denso, vou dizer assim, não leve, que não é leve, você usa o açúcar refinado. Ninguém perguntou isso, mas é bom lembrar que o açúcar mascavo, ele faz uma diferença. Eu já vi até substituir o açúcar, nunca fiz, por melaço, é isso? Aquele que tem lá no Nordeste, né? Já vi uma receita com isso. Deve ser bom, mas ele também deve ficar denso. Como eu disse, ele vai lá para a família do pudim. Eu empurro mais o brownie para um pudim do que para um bolo. É isso. Ó, tá aí a minha grade de curso. Vamos recapitulando. Dia 9 tem... 9? Ai, meu Deus, a Giovana tá aqui, eu vou enlouquecer. 9 tem... Gente, entrou uma ligação aqui, eu vou matar. Dia 9 tem um curso de... Ai, meu Deus do céu, esqueci. Lembrei. 9 tem curso de macarrão. Dia 11 tem curso de rabanada e bolo. E dia 16 de brownie bem casado. Vamos lá, pode usar chocolate em barra em pó? Pode. Lili, quero muito te ver também. Vou marcar para ontem o nosso encontro. E agora, entrou a ligação que, gente, que é absurdo. A pessoa me liga no meio, porque é no iPhone que eu faço a minha live. E aí, tá tudo aí na minha agenda de curso. Tem o curso online de brigadeiro. Vai lá comprar meu curso online de brigadeiro para eu poder fazer outro curso com o Luciano, de bem casado, de brownie, o que vocês quiserem. Vai lá e compra, por favor. E deixa eu ver mais o que. Workshop, obrigada para quem... Mas eu já fiz o vídeo de agradecimento. Obrigada para quem esteve lá. Dia 16, estamos juntos, Marcinha. Graças a Deus. Vai ser bem casado, bem brownie. Adoro esse nome. Bem e bem casado de Nutella. Camila, oh meu Deus do céu. Olha só. Camila, eu sempre falo isso pra todo mundo, vou falar na minha live. Você é o maior exemplo de que o aluno supera o professor. Você é a rainha do macarrão. Seus macarrões são lindos. Eu sou apaixonada. Eu sou uma cientista, sempre falo, eu sou uma cientista da culinária. Enquanto que eu fico muito feliz quando os meus alunos viram professores. E a Camila é professora de macarrão também, galera. E são lindíssimos, tá bom? É uma grande honra ver aqueles macarrões lindos de nuvem, de não sei o que, adoro todos, ok? Então, olha, muito obrigada. Obrigada mesmo aí pela paciência, quem esteve aqui comigo. Sugiram a próxima live de 30 minutos comigo, porque logo em seguida eu vou fazer um outro estilo de live e eu acho que vocês vão gostar também, ok? Vão na minha timeline. Aí, ó, tá vendo, Lili? Vão na minha timeline, olha os cursos todos tem lá.
olha lá as dicas, pode compartilhar, compartilha essas lives que eu tô adorando. Vai que um dia um povo gosta e me bota pra viajar e contar a história. Gente, vai ser a perfeição, vai ser a perfeição da minha vida, tá bom? Ó, muitos beijos, obrigada mais uma vez. Como eu disse, pra falar de brownie, eu teria que ficar 3 horas aqui falando e não ia ser suficiente. Mas 30 minutinhos, nem 30, né? Já passou há muito tempo, quase 40, já deu conta do recado. Muito obrigada, abençoe todos nós. O vídeo tá aí, depois volta, vê se tem resposta. Qualquer coisa, deixa a pergunta aí que eu dou um jeito de responder depois, ou senão a Giovana pega no meu pé e responde, tá? Ó, deixa eu encerrar essa live, que entrou ligação aqui, ninguém merece, depois eu vou dar um esporro na pessoa. E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Amanhã eu vou estar aí, ó. Boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo. Ai, muitas curtidas. Fico toda feliz quando eu vejo essas curtidas. Deixa eu ir lá, que não tem jeito, não tem outro jeito, não sou rica, tem que trabalhar. Beijo. Fiquem com Deus.